No ar, mais um Revisitando o Placar. Vamos aproveitar o momento, fazer aquele link entre o presente e o passado. Botafogo, campeão. Desde 1910 ou desde 1907, Bernardo Ramos está comigo para falar do Fogão. Tudo bom, Miquele? Tudo bem? Depois do acontecido, 1907. Antes, porque o hino diz 1910. Mas depois o Botafogo é reconhecido como campeão também de 1907. Então é 1907. Você sabe que eu tenho um carinho grande pelo Botafogo, porque o Botafogo nasceu, quer dizer, eu nasci no mesmo dia do Botafogo, dia 12 de agosto. 12 de agosto. É, e o Botafogo também foi fundado no dia 12 de agosto, o Botafogo. E a gente vai relembrar aqui, Bernardo, você estava falando, você esteve nesse jogo final. Estive. Santos e Botafogo em 1995, o jogo que foi o jogo do título. O Botafogo que está nesse momento sensacional, esse momento glorioso, né? Sem fazer o trocadilho, claro. Mas é o glorioso no Campeonato Brasileiro. E foi glorioso em 95 com aquele time dirigido pelo Paulo Autuori. Paulo Autuori. Vencendo o Santos. E tem outra coincidência também, Paulo Autuori radicado em Portugal. O Botafogo com 2 técnicos portugueses, pelo menos até o momento, na campanha de 2023, né? O Castro, Luiz Castro e o Bruno Lage agora. E Paulo Autuori, que ninguém conhecia no futebol brasileiro, que veio do futebol português. São casos semelhantes, né? Por exemplo, eu me lembro que o Botafogo foram... Algumas contratações que foram feitas não eram jogadores muito badalados. Não. Por exemplo, o Donizete. Donizete tinha jogado no Fluminense. Do Guadalajara. Isso, tinha jogado no Fluminense. E o Donizete vinha... Não, ele começa no Volta Redonda. Isso. Depois ele passa ainda pelo São José. Ele tem uma passagem pelo Botafogo. E depois ele vai pro México também, né? Exatamente. E aí ele volta pro... Mas é um jogador... até então, meio desconhecido. Desconhecido, sim. Ele tinha sido vice naquele time do São José em 89, né? Isso. E o Gonçalves também na mesma situação, né? Porque ele começa no Flamengo, tem uma passagem pelo Botafogo, empréstimo para o Santa Cruz, mas também vai para o México. E ele é recontratado, ele é repatriado do México para o Botafogo, né? É engraçado que o Gonçalves, ele faz um gol contra, jogando pelo Flamengo contra o Botafogo, num empate por 3-3, um jogaço que o Flamengo vencia por 3-1. Ele entra nesse jogo, um clássico no Maracanã, e faz um gol contra e depois é contratado pelo Botafogo. Bom, vamos já começar essa página histórica da Placar. É uma página edição de campeão, né? Então o super pôster do Botafogo, campeão brasileiro, é fogo. Obviamente que é o Túlio Maravilha na capa. O Túlio que já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro 87. Em 89, né? 89, isso. 87 foi o Miller, né? Foi o Miller. Da Copa União. E 88 foi o Nilson, 89 o Túlio, 90 o Charles, né? E 94 também ele já tinha sido artilheiro, mas pelo Botafogo. Ele veio do Sion, o Túlio revelado pelo Goiás, mas vem do Sion e é artilheiro bi, né? 94 e 95. Isso. O Túlio foi o grande nome, né, Bernardo? Foi o grande nome, Michelete. Assim, a gente pega alguns jogadores daquele time. Você foi muito bem quando você falou sobre jogadores desconhecidos que chegaram ao Botafogo. O grande parceiro dele era o Donizete, né? Mas havia outros jogadores desse time que você olhava e falava, quem são esses caras? O Sérgio Manuel, por exemplo. Sérgio Manuel já tinha jogado aqui no futebol de São Paulo. O Beto, que foi trocado por um saco de bolas. Era do Dom Bosco. Exatamente. O Beto, que depois foi jogar no Flamengo. O Iranildo, que era... Do Madureira. Era o 12º jogador desse time. Então você tira esse time do Botafogo alguns jogadores completamente desconhecidos. Eu acho que a grande contratação desse Botafogo foi o Leandro Ávila. Que vem por empréstimo do Vasco. Exatamente. Era um baita volante. Vasco já era um baita volante. O Leandro Ávila jogava demais. Jogava demais. Já era um baita volante. Eu achava, inclusive, que o Leandro Ávila poderia ter mais espaço na seleção brasileira, coisa que ele não teve. Exatamente. Né? Então você pega aquele time do Botafogo, a gente vai mostrar depois aí, você tem alguns jogadores, como você bem disse, né, desconhecidos do público em geral, mas uma contratação, quando eu olhei, falei, caramba, Leandro Ávila vai jogar no Botafogo, né? Impressionante. E foi. Lembrando que esse time do Botafogo, olha, eu vou relembrar rapidamente o elenco do Botafogo aqui com o Bernardo. Goleiros do Botafogo, era o Wagner, que tinha vindo do Bangu. O Carlão, que tinha vindo do futebol paranaense, de Santa Catarina também, ele já tinha jogado no Londrina, e o Alex.
Laterais, o Wilson Goiano, o Luiz Carlos Zin, que fez parte daquela temporada de 95, por incrível que pareça. Muita gente nem lembra, porque o Luiz Carlos Zin ficou famoso no Vasco, no Internacional. Tinha jogado no Flamengo também. O Flamengo também é uma passagem bem apagada. Muito apagada. Né? E era um baita lateral direito, né? Jogou os Jogos Olímpicos de Seul. O Wilson Mineiro, que teve uma rápida passagem pelo Corinthians. O André Silva, lateral esquerdo. O Guto. E o Perivaldo, que não é aquele Perivaldo, é outro antigo, Perivaldo. Que jogou na seleção. Aí zagueiros, o Gonçalves, que a gente já citou, o Wilson Gotardo, o Groto, que jogou no Grêmio. Isso. Tinha vindo do Grêmio, acho que estava emprestado, inclusive, se não me engano. O Groto era um reserva imediato dessa dupla de zaga, né? O Márcio Teodoro, que também trava bastante. E que foi chamado pela torcida do Flamengo de Márcio Te Adoro, depois de ter entregado o gol pro Romário na final da Taça Guanabara de 1995. A torcida carioca é muito criativa, sem dúvida nenhuma. Volantes, o Jamir, que era do Grêmio, também era um jogador mais apagado, foi pro Flamengo, vai pro Benfica e depois vai pro Flamengo, Exato. Né? Leandro Ávila, que a gente citou, e o Moisés, que entrava bastante também nesse time. Aí meias, o Sérgio Manuel, revelado pelo Santos, que já tinha passado no futebol carioca no Fluminense. Marcelo Alves, Beto, o Iranildo, que veio do Madureira, como a gente citou, o Julinho e o Robson. Atacantes, Túlio Maravilha, Donizete, o Dauri, que veio do futebol catarinense, do Joinville, do Criciúma. Tem um que não sei se está aí. Narcísio, tá aqui. Isso, que era o reserva imediato no Túlio. O Nick, que era um atacante uruguaio, passou passagem rápida também. Reginaldo Pinguim, Serginho e Paulinho Andrade. E os técnicos do Botafogo nesta temporada, não necessariamente só no Campeonato Brasileiro, mas foi o Jair Pereira, que era um técnico badaladíssimo, campeão várias vezes, tricampeão carioca, inclusive, e tal, campeão paulista pelo Corinthians, era um técnico badalado, mas quem chega e quem põe a ordem na casa e quem leva o Botafogo ao título é o Paulo Autuori. Com uma arrancada muito boa no segundo turno do Campeonato Brasileiro daquele ano, lembrando que o grande jogo do Botafogo, eu acho, um jogo contra o Flamengo, no Castelão, vitória por 2-0 do Botafogo naquela campanha, né? E o Botafogo se classifica às semifinais do campeonato para enfrentar o Cruzeiro, né? 2 empates. 2 empates, 2 empates e o Botafogo chega à final, a tão sonhada final, justamente contra o Santos, que tinha eliminado o Fluminense, né? Exatamente. Fluminense do Renato Gaúcho, o Fluminense que era favorito também. Do Ellison, do Ronald, do Sorley, que depois jogou no São Paulo, o Rogerinho. Gols, inclusive, no jogo de volta contra o Santos, no 5-2. E o Botafogo consegue superar essa empolgação do Santos, que traz o segundo jogo, inclusive o jogo decisivo no Pacaembu. Né? O primeiro jogo foi 2-1 no Maracanã. De virada, né? De virada. E o segundo jogo, 1-1, jogo polêmico, com a arbitragem muito polêmica também no Márcio Rezende de Freitas. Muito santista chora, né, por essa arbitragem, que foi realmente ruim a arbitragem, né? Mas também teve um gol irregular do Santos, né? O gol do Santos também, do Marcelo Passos, foi o Marquinhos Capixaba dar uma carregada. Um carrinho, né, com a mão. O único gol que valeu foi do Camanducaia, que foi anulado. E o outro do Túlio também tava impedimento. Né? Eu me lembro que eu estava no Pacaembu nessa tarde, né? Se eu não me engano, 17 de dezembro, se eu não me engano, tá? 17 de dezembro, exatamente. Público pequeno, porque o Pacaembu estava em obras, né? Exato, o tobogã estava fechado. Exatamente. Vamos virando a página, já virando rapidinho a página, a gente vai vendo aí, por exemplo, ali embaixo a gente vê, a gente falou do Túlio, jogadores aí no Campeonato Brasileiro, né? E o Túlio já entrando na lista dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, ficando apenas atrás do Roberto Dinamite, o grande Roberto, saudoso Roberto, Zico, Serginho Chulapa, Dadá Maravilha, Reinaldo, grande rei do Atlético, o Careca, de Guarani e São Paulo, e o Túlio aparecendo ali, né? É isso, né, Bela? Isso, e lembrando que essa temporada fez com que o Túlio fosse para a seleção brasileira. O Túlio, inclusive, disputa a Copa América de 1995 no Uruguai, quando o Brasil é vice-campeão, sendo titular daquele time, formando o ataque com o Edmundo. O 11 provavelmente ali atrás, o 11 é o Sérgio Manuel. Né? É o Sérgio Manuel, o 10 era o Beto. Ali atrás aparece um jogador do Santos, que é o Robert. O Robert, exatamente. Bom Robert, que jogou no Guarani também, teve uma passagem curta pelo Corinthians, no Atlético Mineiro também. Virando a página, mais um momento da revista Placar, edição especial 1995. E aí, clássico em preto e branco, obviamente que teve essa alusão, né? O grande jogo da história, né? Esse confronto, né? Eles que rivalizavam nos anos 60. Isso.
com ampla vantagem para o Santos nos anos 60, né? Mas assim, o Túlio, principal jogador do Botafogo, camisa 7, assim como o Garrincha, e o Giovani, grande jogador do Santos, camisa 10, assim como o Pelé, né? Então havia essa comparação. Tem essa mística, né, da camisa 7 no Botafogo, que não é de hoje, né? Foi do Garrincha, mas depois vira do Jairzinho. Tem o Maurício, que faz o gol do título. Aí veio o Túlio, né? E uma ação de marketing também muito inteligente, porque o patrocinador do Botafogo era um refrigerante. 7-Up. Então, para fazer o 7 ser mais forte, colocaram no Túlio, que era 9 anteriormente. Aliás, o Túlio, com campanha de marketing, foi usado, né, para números, assim, porque no Corinthians também, com a número 12 do Excel Econômico. Excel, que eram 12 dias sem juros. Sem juros, né? um cheque especial. Um cheque especial, né? Exatamente. Virando a página, mais um momento placar. Aí aparecendo algumas personagens, né, daquele time do Botafogo, né? Sim. Algumas personagens, tá, gente? Na língua portuguesa, o certo é assim. Donizete, você vê ali, Donizete Pantera Negra, como a gente falou, ele já tinha sido vice-campeão paulista em 89 no São José. O Wagner, que tinha vindo do Bangu, eu gosto muito do Bangu no Rio de Janeiro, e eu me lembro que o Wagner era um belíssimo goleiro no Bangu. Sim. Motorzinho alvinegro ali, aparece o Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel é um caso curioso, né? Ele começou muito bem no Santos. Eu me lembro que o Serginho Chulapa adorava o Serginho Manuel. E aí ele sofre um acidente de carro, tanto que ele ficou com uma cicatriz no rosto, né? E ele demorou um tempo para se recuperar. Depois ele não volta tão bem para o Santos. Ele é emprestado para o Fluminense, joga muito bem no Fluminense, retorna ao Santos, mas logo em seguida já vai para o Botafogo. Isso. E ele joga muita bola no Botafogo, era um jogador muito inteligente, tático e técnico, né? E o Iranildo lá que a gente falou, joga depois no Flamengo, Berna. 2 jogadores saíram logo depois da conquista do Campeonato Brasileiro, né? O Donizete voltou para o México, não disputa a Libertadores de 1996, que aliás o Botafogo caiu no grupo do Corinthians, né? E 2 times do Chile. Contra o Corinthians do Edmundo. O Edmundo que inclusive faz gol contra o Botafogo. Contra o Botafogo, exatamente. E o Iranildo foi pro Flamengo depois e tornou-se campeão carioca em 1996. Também como reserva no Flamengo. O Iranildo era um reserva. Era um jogador que era um reserva. Chamado de Chuchu. Porque todo mundo gostava dele, mas reserva. Exatamente. Virando a página, placar 1995, glorioso Botafogo, campeão brasileiro. A um passo da felicidade. Esse daí foi o primeiro jogo, né? A foto do primeiro jogo. Que o Botafogo vence de virada, abriu a vantagem, né? E pôde jogar pelo empate na partida de volta. O 2-1 no Maracanã e 1-1 no estádio Paulo Machado de Carvalho, o tradicional, o nosso, o seu Pacaembu. Uma curiosidade sobre esse jogo aí, foi um dos últimos jogos do Maracanã com geral aberta até o fechamento em 1996, né? Então em 95 no Campeonato Brasileiro ainda havia geral no Maracanã, depois era fechado em 96, só volta a funcionar, a ser reaberta em 1999. Virando a página, placar 1995, Botafogo. Aí, aquele destaque que a gente falou, né? Justamente dos artilheiros, né? O Roberto é insuperável. É insuperável, né? Até porque disputou 20 campeonatos, né? Isso aí, o jogador do quilate do Roberto hoje jamais disputaria 20 campeonatos brasileiros. Exatamente, não fica tanto tempo no Brasil. O Roberto que foi pro Barcelona e retorna para o Vasco. Quase foi pro Flamengo. Quase foi pro Flamengo, era o sonho do Zico, inclusive. Né? Exatamente, quase foi. Aliás, é muito bonito, né? Porque é uma rivalidade, né? Os dois tinham essa rivalidade em campo e os dois se adoravam fora de campo. Muito amigos, né? O Roberto e o Zico. Né? E o Zico, segundo, né? Disputou 17 campeonatos. Você acha que se o Zico não tivesse essa diferença 3 campeonatos, não daria, né? Mesmo assim, não chegaria, né? Porque eu acho que a carreira do Zico, né? Ela é limitada, não abreviada também dá pra falar, pela lesão em 1985, né? Então o Zico disputa campeonatos brasileiros depois, né? Em 86, mais ou menos. 87, 88, 89, mas já sem ser aquele artilheiro, né? Que foi no final dos anos 70 e início dos anos 90. Virando a página, anos 80, eu acho que agora a gente já está chegando... os jogos do Botafogo, a gente vai citando aí. Estreia contra o Vitória 2-2. O Vitória estava muito forte, né, naquela época, né? Era um time muito forte. Paysandu 3-1 para o Botafogo, 3-1 contra o Guarani, que também era fortíssimo. O Guarani tinha disputado o semifinal do Campeonato Brasileiro em 94. Com Amoroso, Luizão, aquele time lá.
Teve o Clóvis. Teve o Clóvis também. E depois foi pro Vasco. O Fábio Augusto também, tudo isso daí. Botafogo 2-1 contra o Corinthians. Palmeiras 2-1 em cima do Botafogo. 3-2 pro Botafogo, grande vitória lá no sul do país. 0-0 Juventude. 3-1 contra o Flamengo. Eu falei 2-0, mas foi 3-1. Esse foi o grande jogo do Botafogo no campeonato, né? Claro, tirando as finais e tal. Foi no Castelão esse jogo. E tem uma curiosidade, porque o Botafogo elimina o Cruzeiro na semifinal, mas durante o campeonato ele perde 5-3 no único jogo que teve entre as duas equipes. E também contra o Santos, você vai ver no dia 3 de dezembro, teve um jogo Santos e Botafogo que foi 3-1 pro Santos. Mas na reta final, na hora do vamos ver, o Botafogo não perdeu para nenhum dos dois concorrentes. Exatamente, né? Ganhou dos dois não, empatou os dois contra o Cruzeiro, 1-1, que você tá vendo ali 7 de dezembro de 95, e o 0-0 depois no jogo de volta. Esse resultado garantiu porque o Botafogo tinha melhor campanha. Tinha melhor campanha, por isso jogou o segundo jogo no Maracanã, né? Aí o resumo da campanha, ali embaixo, 27 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 46 gols marcados, muito deles da dupla Túlio e Donizete, 25 gols contra, 21 saldo de gols. Virando a página, acho que agora já é o momento do pôster, né? Consagração. Consagração, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço, como diria a saudosa Bete Carvalho. É um pôster, não é da final, né? Contra o Maracanã, Santos, isso aí. Mas é no Maracanã. E ali você vai vendo o time do Santos, o Wilson Goiano, que tinha passado pelo Goiás, né? Primeiro o Guto, né? Tá ali. Quem joga na final é o André Silva, né? Na lateral esquerda. Mas tá o Guto, depois o Wilson Goiano, Gonçalves, o Beto, o Wilson Gotardo, que era o xerife desse time, e o Wagner em pé, né? Aí agachados o Túlio, o Donizete, o Moisés, que entrava muito, mas na final quem joga é o Jamir, o Sérgio Manuel e o Leandro Ávila, que depois também jogaria no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, jogou na Seleção Brasileira. Muita gente jogou no Flamengo. Muita gente foi convocada pela Seleção Brasileira por causa dessa campanha do Botafogo. Donizete, Túlio, Leandro Ávila, né? Foram alguns jogadores convocados, inclusive o Beto, que disputa pré-olímpico para 96, na sequência do Campeonato Brasileiro. Era um grande jogador, eu achava o Beto tecnicamente um jogador refinado. Um bom jogador, com muita força física. Muita força física, mas também tinha muita técnica, né? É uma pena que o Beto não tenha virado mais do que ele, no meu modo de ver, poderia ter virado. Esse é o time do Botafogo. Gostou, Berna? Essa campanha legal, né? Simpático esse time do Botafogo. É um bom time, né? Muito bem treinado pelo Paulo Autuori também, que falava muito sobre encurralar os adversários na chamada zona morta, né? Ele falava sobre isso, né? Que empurrava os adversários com a bola sempre pro canto do campo, para que nada fosse construído pelos times adversários. Foi a marca desse time do Botafogo. Rápido para você, então. Perry ou Wagner? Perry ou Wagner? Vou pegar 3, tá? Tá. 3. Um da defesa, que foi o goleiro. Outro do meio de campo. Eduardo ou Beto? Beto. Túlio Maravilha ou Tiquinho? Tiquinho. Tiquinho é melhor do que o Túlio? Melhor do que o Túlio. Torcedor do Botafogo. Torcedor do Botafoguense não vai gostar, mas acho o Tiquinho mais jogador. Olha, eu acho os 3 de 95 melhores do que os 3 atuais. Mas os 3 atuais têm um valor realmente que a gente merece destacar, porque esse time do Botafogo é um time que pode ir longe. Pode sim. Legal, Bernardo. Pô, obrigado pelo convite, Michelete. Sempre uma honra, meu amigo. O tapete vermelho estendido para você sempre, Bernardo. Muito obrigado, viu? Valeu. Esse foi o Revisitando de hoje. Espero que o torcedor do Botafogo tenha gostado, como a Bete Carvalho sempre gostou do Botafogo. É isso aí. Tamo junto. Revisitando volta na próxima semana. Tchau.